Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, começando o programa número 272, para quem está ligando nesse programa pela primeira vez, dada a alta rotatividade da audiência no rádio. Esse é um programa que se destina primordialmente a tirar dúvidas de informática de usuários principiantes, o pessoal que está começando a apanhar com o computador. Nada de muito sofisticado, e você pode mandar sua dúvida ou eventualmente até sua resposta, sua dica, coisas interessantes que você achou pela internet via e-mail. O meio de comunicação com o programa é o e-mail no endereço info@redeeldorado.com.br. Repetindo, info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado: primeira coisa, no assunto coloque Plug Eldorado. Sim, coloca Plug Eldorado e você vai ser reconhecido como um não spammer. Você não vai ser jogado no lixo. Depois, todas as informações, o assunto, tua assinatura, que pode ser um pseudônimo, toda dúvida, por favor, coloque no corpo do e-mail. E, por favor, não baseie sua dúvida em cima de anexos, porque, infelizmente, na caixa postal aqui da Eldorado, nós, por uma questão de segurança, não abrimos nenhum tipo de anexo. E lembrando, né, que o que vai no corpo do e-mail pode realmente ser a sua dúvida, ou então ser a sua sugestão aí. De repente, você viajando, navegando aí pela internet, descobrir um site interessante, ou então um aplicativo freeware ou não, às vezes até mais interessante para se comentar, e quer compartilhar isso com os demais ouvintes, por favor, pode usar a mesma caixa postal, o mesmo info@redeeldorado.com.br para nos municiar dessas informações. A gente agradece bastante. Por exemplo, o Felício Yamazaki é um usuário de Lan House, ou seja, ele viaja, anda e usa muito Lan House. E quem utiliza uma Lan House corre dois sérios perigos em termos de segurança. Existem dois espiões muito comuns nos computadores de Lan House. Um é aquele Screen Logger e outro é aquele Key Logger. O que faz cada um deles, Tarcísio? Os dois eles agem de formas semelhantes, vamos dizer assim, né? O Screen Logger e o Keylogger, os nomes, de certa forma, já sugerem o que eles fazem. Screen é tela e Key é tecla, que já é chave, né? Mas é a tecla. E o Logger é o cara que produz um log, ou seja, um relatório, um relatório das coisas. Então, o Keylogger, ele gera um relatório de tudo aquilo que é digitado, tudo aquilo que é teclado. Sim, mas você diz, hoje em dia a gente trabalha principalmente com mouse. Pois é, e aí entra o Screen Logger. O Screen Logger, ele registra todo o movimento de tela. Ele filma a tela. Ele fica fotografando, na realidade, a tela num certo intervalo de tempo. A cada 1 segundo ele tira uma foto da tela, portanto, capturando a posição do mouse. Enfim, o que você está escrevendo aparece na tela e o Screen Logger registra tudo isso na forma de imagens. Então, tanto um quanto o outro visam registrar tudo aquilo que você fez no computador, tanto em termos de teclado quanto em termos de mouse, aquilo que apareceu na tela também. É claro que se você, por exemplo, dentro de uma Lan House, tentar acessar sua conta bancária, mesmo que você use aqueles bancos, o que é comum hoje em dia, que tenham aquele teclado virtual, o Screen Logger, que vai fotografar o teclado e a posição do mouse, e a cada vez que o mouse estiver em cima de uma tecla daquele teclado virtual aparecer uma bolinha ou um asterisco indicando que você digitou, entre aspas, clicou, entre aspas, num ponto correspondente a mais um dígito da sua senha, é óbvio que uma pessoa um pouco esperta vendo a sequência dessas imagens vai descobrir qual é a sua senha, enfim, vai descobrir tudo o que você fez naquele computador, e é claro que depois ela pode utilizar isso de forma, digamos assim, não maldosa, muito adequada, né? Bastante maldosa. O Felício, ele usa o seguinte truque, achei muito interessante, muito criativo. O que ele faz? Normalmente tem que entrar com o login, né, que é o nome do usuário, e com uma senha. Ele pega um arquivo em Word, um editor de texto, que não sai do pendrive dele,
está no pendrive, Uhum. ele escreve, faz um travessão, escreve o login, e na linha de baixo um outro travessão e escreve a senha. Só que ele pega tanto o login quanto a senha e põe como cor do texto branca, de Certo. maneira que aquilo fique invisível. Agora, deixando tudo isso no pendrive, jamais ele tira isso do pendrive, quer dizer, não passa para o computador, está no pendrive. O que ele faz? Login. Ele Copia e cola. copia e cola. Ele copia e cola, quer dizer, Ele vai colar uma coisa em branco. uma coisa né? em branco, que Então, obviamente os códigos pode vão... fotografar a tela à Pode vontade, que não vai fotografar a acontecer tela à nada. vontade. Ou seja, ele não precisa teclar nada e o que for fotografado na tela não vai aparecer absolutamente nada, né? É uma solução bastante criativa, Bastante um pouco trabalhosa, digamos assim, mas Certo. bastante criativa, né? Agora, por falar em fotografar, a pedidos de uma enorme quantidade de ouvintes, nós fizemos já 2 programas com esse entrevistado e o pessoal está pedindo o tempo todo que ele apareça mais uma vez e a gente o convocou. Ele está ocupadíssimo porque ele está, nesse momento, dimensionando um curso de fotografia profissionalizante, realmente uma coisa assim muito interessante, que vai começar agora em agosto, mas mesmo estando tão ocupado, já que ele está falando com um ex-colega de cursinho, um ex-professor, tá certo? Então ele nos concedeu a honra. O Thales Trigo está aqui mais uma vez. O Thales, que é diretor da Full Frame, que é aquela empresa, digamos assim, dedicada a cursos de fotografia, agora principalmente a fotografia digital, está aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado e no mundo técnico da fotografia digital e principalmente dando alguns palpites sobre qual é o futuro, o que será que vai acontecer daqui para frente. Tudo bom, Thales? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação Não foi bem estar um de convite, novo foi com uma você. convocação. Uma intimação, né? Um convite legal. Thales, quer dizer então que as câmeras digitais vieram para ficar, né? Hoje em dia todo mundo tem câmera digital, onde... Fala um pouquinho sobre isso, como é que foi essa revolução das câmeras digitais? Qualquer criança hoje tem uma, né? Então, Tarcísio, isso é uma coisa legal, porque claro que elas vieram para ficar, isso é indiscutível. O Quer dizer, ou seja, o filme acabou, né? O filme acabou. Claro que tem gente que gosta de filme, eu mesmo fotografo com filme. Eu tenho uma máquina que eu ando com ela o tempo todo. Assim como eu de vez em quando escuto uns discos com a minha vitrola, né? A vitrola é bom, né? Aquela vitrola, aquele disco de vinil, tá certo? Enquanto tiver agulha para Enquanto tiver agulha para municiá-la, né? Então, tem gente que fotografa com filme, eu mesmo faço isso, meio de brincadeira. Mas a fotografia digital veio para ficar com muitos benefícios para todo mundo. É uma coisa barata, é uma coisa que você pode errar e corrigir, você observa quando erra, de maneira que todo mundo fotografa mais e fotografando mais as pessoas fotografam melhor. E elas aprendem, né? Aprendem. Na base da tentativa e erro. Às vezes não é nem com técnica, é na base da tentativa e erro. Tentativa e erro. Eu tenho notado, inclusive, que as meninas, né, são as maiores aficionadas da fotografia digital, porque elas podem, hoje em dia, tirar fotografias ou pedir, principalmente, para serem fotografadas, e aí elas olham o resultado na hora e falam, não, saí gorda, pode apagar. Não, saí mal, esse ângulo não é legal, pode apagar, né? Mas olha, é curioso o que você está dizendo, Tarcísio, porque as mulheres, olha que coisa curiosa, sempre foram as detentoras da fotografia. Nas famílias, quem toma conta de fotografia é a mulher. Tem um estudo já assim tradicional sobre quem é que preserva a imagem familiar. É coisa de mulher. O homem pode até fotografar, mas ele não guarda. Não guarda, é verdade. E as mulheres são mais cuidadosas. Elas faz guardam o álbum, mesmo que seja numa caixa de sapato. A mulher é a fiel depositária das imagens familiares. E com o digital, as meninas estão fazendo isso. Fotografam muito mais. Os rapazes, os homens, de forma geral, são mais relaxados. Fotografa, apaga, perde. Grava às vezes. Grava em cima. Quando toma muito cuidado, grava assim num CD, num DVD, as imagens, depois perde o DVD, nunca mais acha, é verdade. É coisa curiosa, as mulheres têm mais zelo por isso. Acho que pelas outras coisas também. Sim, é lógico, é um pouco o papel dela. Agora, me tira uma curiosidade. Começou um pouco aquela história do tantos megapixels e coisa desse tipo. E tem muita gente que ingenuamente corre atrás do número grande de megapixel. É verdade. E não é o único parâmetro que interessa. Você tem toda a razão. Eu acho que faz parte do mercado de consumo. As pessoas são levadas a comprar câmeras com resolução cada vez maior.
De forma geral, uma câmera de 5 megapixels dá conta de tudo que a gente faz no cotidiano. Então, a documentação familiar, aniversário, festa, viagem, 5 megapixels é suficiente, é bem legal. Mas os fabricantes param de fabricar câmeras de 5, porque eles querem vender as de 6, e depois as de 8, etc. Mas é uma corrida desnecessária, né? Eu acho que é mais ou menos como você comprar um computador que tem um HD de 1 tera, se você só escreve e-mail. Você usa para a internet. Agora, esse aumento da resolução também, ele também só foi possível graças ao aumento da capacidade de armazenamento dos flash memories, né? Quer dizer, dos cartões de memória. Porque no início dos tempos, quando aqueles cartões, vou exemplificar, os cartões do tipo SD, por exemplo, tinham uma capacidade máxima de 128 megabytes. Ora, 128 megabytes para fotografias de alguns megapixels não dava para nada. Você tirava meia dúzia de fotografias, já lotava o cartão. Isso mesmo. Hoje em dia, né, essa quantidade de memória mais disponível, em grandes quantidades, acompanha também a maior resolução da fotografia. Exatamente. Né? Elas andaram juntas. Andaram juntas. Câmeras maiores demandavam cartões com maior capacidade de memória. E foram caminhando juntos. Eu acho que os fabricantes têm esse compasso, né? Aumenta a resolução da câmera, produzem cartões de memória maiores. E hoje, memória é uma coisa barata. Sim. Memória é barata. Hoje memória você compra pendrive de 32 GB, aquilo que era considerado um HD muito, muito poderoso, hoje é um pendrive. E não é só a capacidade que parece que aumentou, né? A velocidade de transferência dos dados dessas novas memórias também aumentou bastante. Aumentou muito, porque as imagens foram ficando grandes, então ninguém tem paciência para esperar muito. Então a taxa de transferência também aumenta muito. Agora, me tira uma curiosidade. A parte eletrônica, digamos assim, a parte informática está evoluindo muito. E a parte óptica, a parte mesmo de lentes, etc. Cita, por exemplo, alguns... Você já falou isso aqui, mas é sempre importante citar para os nossos ouvintes que além, obviamente, da resolução da câmera, aquela coisa que é medida em megapixels, que outros fatores importantes, principalmente fatores ópticos, como é que isso tem evoluído e o que é realmente importante para você tirar fotos de boa qualidade? Olha, essa pergunta é oportuna. O que influencia na qualidade de uma imagem digital? O sensor, o número de pixels que ele gera, a eletrônica, a qualidade da eletrônica, o software, Tarcísio, isso é muito interessante, é bem a tua praia, o software dentro da câmera. Os softwares mudam. Tanto é que em algumas câmeras você reatualiza esses softwares. Você faz um download de firmware. Certo. Firmware é o software interno da câmera. E nas câmeras mais sofisticadas eles são aprimorados. E a ótica? Então são esses fatores, o sensor, a eletrônica, o software e a ótica. Curiosamente, olha como é que é o mundo dos negócios. A indústria de ótica mais tradicional, sempre foi, é a indústria alemã. Chegou até a se manter na Alemanha Oriental, quando as Alemanhas estavam divididas, né? Havia duas... fabricantes dos dois lados, dos dois lados da Alemanha. Mas, com a entrada dos japoneses no mercado, na década de 60, 70, os alemães começaram a perder mercado. E muitas empresas quase faliram, quase quebraram. Mas os japoneses, sabiamente, começaram a contratar os alemães para fabricarem objetivas para as câmeras digitais japonesas. Certo. Então hoje você compra uma Sony com objetivas Schneider. Você compra uma Panasonic com objetivas Leica. É uma coisa muito interessante. Tem aquela Carl Zeiss também, as Zeiss, né, que tá, acho que... A Zeiss tinha duas, né, uma na Alemanha Ocidental e outra uma de cada lado. Acho que a Sony também tem algumas Sony câmeras tem Zeiss. com Sony tem também. Zeiss, você tem razão, a Sony tem Zeiss, a Kodak usa Schneider. Isso. A Panasonic usa Leica. A Leica. Então ocorreram assim essas fusões que salvaram a indústria óptica alemã. É uma coisa legal, porque essa indústria não sobreviveria vendendo objetivas para câmeras de filme. É verdade. Foram salvos pelos antigos concorrentes, que hoje são parceiros. Então a parte óptica melhorou sobremaneira porque houve, vamos dizer, essas fusões. Seguramente. Né? Essas fusões permitiram, vamos dizer, entre aspas, unir o melhor dos dois mundos. Exatamente. Né? Agora, por falar em japoneses,
Eu tenho, aliás, está emprestada por uma amiga fotógrafa, uma Zahi Pentax Reflex. E que eu me lembre qual é a grande finalidade da máquina Reflex. Ela tem um espelho lá dentro, espelho inclinado a 45 graus. Na realidade, nas máquinas fotográficas comuns de antigamente, você olhava num visorzinho e aí você batia a foto, só que você não tinha certeza se aquilo que você estava olhando no visorzinho estivesse enquadrado corretamente. Era que o filme estava vendo. Era que o famoso erro de paralaxe. Que tinha o famoso erro de paralaxe. As reflex eliminaram isso por quê? Porque elas começaram a mandar para o visor aquilo que estava entrando pela objetiva mesmo. Isso mesmo. E na hora de bater a foto, o que o espelho fazia? Aquele famoso clac-clac. Ele simplesmente mudava de posição e a luz que entrava na objetiva, em vez de ser refletida para o visor, já incidia direto sobre o filme e se batia a foto. Agora, as digitais também têm o sistema reflex, não tem? Tem. As digitais mais sofisticadas são reflex. No fundo, é uma máquina de filme que tem uma eletrônica e um sensor no lugar do filme. No lugar do filme. Quer dizer, é quase a mesma máquina, quase o mesmo projeto, só que substituindo o filme pelo sensor eletrônico. Agora, me diz uma coisa, essas câmeras digitais que não são reflex, mas que tem o LCD, né, a grande maioria tem, o que você vê no LCD é exatamente aquilo que está sendo enquadrado, não é? Porque o LCD é uma imagem do que está chegando no sensor. A imagem mesmo. É a imagem mesmo. Então, qual é a grande vantagem, no caso, do LCD em relação ao visor? É uma coisa de fotógrafo isso? Essa pergunta é difícil e gera muita polêmica. Qual é a vantagem do LCD? Primeiro, você fotografa com os dois olhos abertos. Certo. Você estica o braço e fotografa com os dois olhos abertos. Então, você está vendo a cena com os olhos e vendo o LCD. É uma vantagem para alguns. Depois, é muito maior do que o visor. Sim. Então, quem tem dificuldade de enxergar no visor óptico, no LCD enxerga com mais facilidade. Certo. Então, nesse aspecto, o LCD ganha. As câmeras pequenas têm uma pequena desvantagem, que é um delay. A hora que você aperta o botão, a resposta para ela disparar a imagem é mais lenta do que numa câmera que depende só do movimento do espelho. Eu nunca consegui, na hípica, fotografar um cavalo no momento do salto. Tem aquela história que eu, inclusive, até já li, você deve confirmar, né? Você como professor de fotografia deve confirmar, que uma das grandes dificuldades das pessoas que fotografam usando o LCD, por causa desse delay, é que elas precisam, de certa forma, ter uma espécie de sexto sentido. Elas têm que antecipar a cena, tem que ter uma previsão para poder tirar a foto no momento que ela deseja. Então, e para fotografia de criança, de salto de cavalo, essas coisas, de esportes em geral, é muito difícil antever. Certo. Até para dança é difícil. E nesses casos é mais conveniente usar uma máquina reflex, onde você fotografa pelo visor óptico. E o delay é de milissegundos. Bom. Aí praticamente é a mesma. Você vê a coisa em tempo real, né? Quer dizer, você fotografa no instante que você aperta. Parece que o tipo de sensor, agora estão inventando sensores novos para as máquinas reflex, né? É verdade. Agora tem os sensores que chamam Live MOS. O outro chamava CMOS. O CMOS. Agora é o Live MOS. O Live MOS é um sensor mais novo que permite imagem ao vivo no LCD de câmeras reflex. Olha só. Então essa história do delay acaba... Acaba porque elas funcionam pelo espelho. Entendi. Elas não tem delay. Então o fotógrafo pode optar em fotografar olhando no visor óptico, da maneira tradicional, com um dos olhos, ou olhando no LCD. No LCD sem atraso. Sem atraso. Ao vivo mesmo. Atraso. Beleza. Com resolução alta, né? Com uma resolução muito alta, né? 20, 21, 22 megapixels. Nossa, mas isso é para coisa profissional mesmo, né? Profissional mesmo. Tá certo. Mas mesmo câmeras de 15 megapixels, Pierre, estão ficando baratas. Reflex de 15 megapixels estão custando nos Estados Unidos na faixa de $800 o corpo. Então já é uma coisa muito mais... O corpo, ou seja, sem as lentes. Sem as lentes. Certo. O conjunto de lentes ainda é uma coisa cara, né? Relativamente, dependendo do fabricante é caro. Mas quem já teve um modelo, troca apenas o corpo. Entendi. E mantém as lentes. Essa é outra coisa do mundo digital. É outra vantagem do mundo digital. Na época do filme, a pessoa ficava a vida inteira com uma câmera.
Essa é a verdade. A pessoa comprava uma câmera e usava 50 anos. Uma Hasselblad, ou mesmo uma Cypentax, que é tradicional, mas a pessoa usava a vida toda. No digital, o corpo não sobrevive, porque ele vai sendo superado pela própria tecnologia. Tá certo. Então, a gente estava falando exatamente disso, né? Quer dizer, são 4 pontos importantes para definir, entre aspas, a qualidade final de uma câmera. Então, a gente falou, claro, da resolução, do sensor, da parte eletrônica da câmera, da parte referente ao software e, obviamente, a parte ótica, né? Em relação à eletrônica, o que cabe exatamente à parte eletrônica e em relação ao software, o que existe assim de interessante a ser relatado? Assim, o que um software de uma câmera precisa ter para ser legal, para trazer boas qualidades, boa fotografia? Eu vou tentar dar uma resumida. Com relação à eletrônica, é a mesma coisa de que você comprar um equipamento de som para carro ou para casa de alta qualidade, ou comprar um radinho que tem uma eletrônica barata, onde os componentes não são testados, onde os componentes têm ruído e geram problemas de eletrônica. Entendo. Então, a parte de componente define qualidade. Você pode ter um circuito eletrônico melhor do que outro. Tá. É verdade. Isso pode, por exemplo, um circuito eletrônico de baixa qualidade pode, por exemplo, produzir alguma distorção de cor. Distorção de cor e quebrar. E deixar de funcionar. Eu acho que isso vale para qualquer sistema eletrônico. Você pode comprar um bom aparelho de som, que você entende muito mais do que eu, ou comprar um aparelhinho mais ou menos, que toca música, mas a qualidade é outra. Entendi. E a segunda coisa, mais legal, eu acho, até mais difícil de ser analisado, é a qualidade do software. Por exemplo, quais são os algoritmos usados para gerar uma imagem em JPEG? Tá. Porque cada fabricante tem a sua sequência de algoritmos. O arquivo JPEG depende do fabricante. O JPEG da Nikon é diferente do JPEG da Canon. Olha só, não sabia disso. Eles não são iguais. Olha só. A sequência de algoritmo é diferente. Mas agora, exemplificando em termos práticos, a Nikon produz uma imagem no formato JPEG. Que todos os computadores abrem. Que todos isso que eu queria saber. Todos abrem. Apesar de ser um algoritmo... A sequência algoritmo é diferente. Tá, mas o resultado final é um JPEG. Entendi. É legal isso. Só tem o JPEG 2000, que é um novo tipo de JPEG, que é padrão. A sequência de algoritmos no JPEG 2000 é a mesma. Entendi. Mas você não sabe qual fabricante usa. Quando uma câmera Nikon ou Canon produzem uma imagem JPEG, você não sabe qual é a sequência de algoritmos. Quer dizer, se você analisar, se você fizer um trabalho de engenharia reversa, pegar uma imagem gerada por uma câmera qualquer e analisar, digamos assim, esmiuçar essa imagem, não dá para reconstruir, para deduzir qual foi... O resultado final é o mesmo. Qual foi a máquina JPEG. É um ponto JPEG. E o que diferencia, assim, por exemplo, um fabricante usar uma determinada sequência de algoritmos? É a rapidez na produção da coisa? É a rapidez, é a melhor definição de cores, porque as cores são feitas a partir da contagem do brilho de cada pixel. Entendo. E como essa contagem é feita, melhora ou piora o resultado final. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, já que a gente está falando em JPEG, né, o famoso JPG, essa imagem JPG ela se tornou um padrão de utilização, principalmente graças à internet, devido ao grau de compactação que essa imagem tem. Agora é o seguinte, quando você pega uma imagem e compacta essa imagem para ela ocupar menos bytes, existe um monte de algoritmos matemáticos que fazem com que aquela imensa quantidade de informações possa ser guardada numa caixinha pequena, vamos dizer assim. Só que nesse processo de transformação, algumas informações acabam sendo irremediavelmente perdidas. Quer dizer, você tem uma imagem JPEG que, vista a olho, não traz assim uma nítida perda de qualidade. No entanto, existe essa perda de qualidade, assim como o som, né? O som, quando a hora que você ouve lá um arquivo MP3,
uma pessoa fala, não, esse som tá legal, Ou tá seja, estéreo, tá quando bem você definido. compacta, há um preço a pagar pela compactação. Então, Aliás, o que o Thales estava dizendo era exatamente isso, quer dizer, na realidade, se você usa algoritmos diferentes, você pode ter mais ou menos perda de informações nesse processo, não é isso? Às vezes vale a pena, às vezes não é crítico, mas é como eu digo sempre, não dá para enganar a natureza. Não tem jeito de enganar a natureza. Agora, o Paulo Fino, justamente ouvindo uma ouvinte, a Silvana Alves, que queria compactar bastante o JPEG, ele diz, olha, eu encontrei no Baixa Aqui um programa chamado Photosizer, onde você redimensiona a imagem e você consegue mudar. É um programa gratuito que você encontra no Baixa Aqui, chamado Photosizer. Essa é a dica que ele dá. E essas imagens, digamos assim, geradas para efeitos domésticos, assim, elas podem ser compactadas, que não vão perder absolutamente qualidade. Segura aí que a gente vai continuar esse papo no segundo bloco. Vamos fazer um intervalinho, já já a gente volta para o segundo bloco do programa de hoje. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Você, com certeza, já teve dificuldades para acompanhar e entender a letra de alguma música de ritmo contagiante. Um exemplo típico é a música regionalista do Nordeste ou do Sul do Brasil. Apesar de a música ter letra na língua portuguesa, uma enxurrada de termos regionais dificultam o entendimento. Pois agora, no que diz respeito à música gaúcha, os seus problemas acabaram. Chegou o fantástico karaokê gaúcho. Certifique-se de que seu navegador de internet está habilitado para reproduzir arquivos em flash e se prepare para dar muitas risadas. Para acessar esse karaokê gaúcho, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 969. 969. Tarcísio de Carvalho E Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Nosso ouvinte Reinaldo nos enviou uma dica de um site bastante interessante que reúne informações sobre centenas de personalidades. Trata-se do projeto VIP, Very Important People. Lá você encontra as biografias resumidas de celebridades do passado e do presente, organizadas por ordem alfabética e por data de nascimento ou óbito. Confira, você pode acessar esse projeto VIP acessando o site www.intermatica.org, clicando em Infodrops e procurando o Infodrop número 425. Pierluigi Piazzi E Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse o de número 272, e esse também é um programa especial. A gente está respondendo a algumas dúvidas, mas principalmente estamos tirando as nossas dúvidas aqui com relação à fotografia digital, com o professor e diretor, né, do Full Frame, um curso de formação profissional aí em fotografia, o Thales Trigo. A gente estava conversando, vamos continuar conversando com ele agora nesse segundo bloco, tirando mais dúvidas e esclarecendo aí aos ouvintes a respeito desse mundo da fotografia digital que está cada vez mais abrangente, né? Hoje em dia praticamente ninguém mais sai, nem que seja num celular, mas com a capacidade de capturar instantâneos do dia a dia. Agora, eu brincando outro dia, eu disse justamente que eu deixei de acreditar em disco voador justamente por causa disso. Porque antigamente era muito comum o cara falar, eu vi um disco voador e por um azar não estava com uma máquina fotográfica em mãos para poder filmar. Hoje você filma tudo, fotografa tudo, é uma coisa assim impressionante. E como não está aparecendo lá muitas coisas a respeito disso. Agora, a gente estava falando de imagens JPEG, as famosas imagens JPEG,
que podem ser alteradas em termos de compactação, não compactação, e podem ser até editadas. Você pode forjar imagens. Inclusive, em relação a isso, você mencionou os discos voadores. Ainda um dia desses eu estava assistindo a um programa naquela Discovery Channel a respeito justamente dos discos voadores. É uma equipe americana que pega registros, né, de fotos ou testemunhos de pessoas que, entre aspas, teriam visto ou registrado fotografias de discos voadores, e elas vão atrás para investigar. E havia um caso interessantíssimo de um cara lá no Novo México, ou no México mesmo, nem me lembro, que havia fotografado uma sequência, mas muito, muito real, de um disco voador que teria passado ali durante o dia para todo mundo ver, e ele teria fotografado esse disco voador a partir da varanda da casa dele, e porque ele disse que tinha ouvido um zumbido, enfim, o testemunho do cara era muito fácil, muito verossímil, muito fácil de acreditar. Mas aí eles começaram a investigar aquelas fotos, que provavelmente deviam estar no formato JPEG, e aí ampliando até obter-se a imagem dos pixels da foto, perceberam que a pixelização da foto em si era diferente daquela de um pedacinho que justamente calhava com o pedaço do tal do OVNI que ele havia fotografado. Em outras palavras, apesar de muito bem feita, com essa técnica perceberam que havia sido feita uma montagem, o recorte, no caso, de um pedaço da foto substituído por uma outra foto tirada, sei lá, provavelmente de um brinquedo, de um disco voador de brinquedo, e dando aquela sensação real, inclusive muito bem feita no sentido de luz, porque a luz, as condições, sombras, tudo batia, mas os pixels não, né? E o Tade estava falando com a gente agora, durante o intervalo, a respeito desse fato, dessa possibilidade de forjar imagens. Forjar imagens, montar imagens usando um arquivo JPEG, mas me parece que existe um outro formato para o qual isso não é possível não, né, Thales? Existe um formato chamado formato RAW, formato RAW, que em inglês quer dizer cru. Todas as câmeras capturam em RAW. As amadoras imediatamente convertem para JPEG. No software. No tal software que a gente está falando lá. Convertem internamente. As câmeras profissionais te permitem salvar esse arquivo RAW, que tem nomes diversos, dependendo do fabricante. Por exemplo, da Nikon chama NEF. Da Canon é CR2. Então, mas é o arquivo cru. É o arquivo cru. Que, aliás, deve ocupar mais espaço do que um JPEG. Mais espaço que o JPEG e menos que o TIFF. Porque, curiosamente, é um arquivo em preto e branco. O arquivo RAW não tem cor. Ele é em preto e branco. A cor é feita a posteriori por um software que lê o brilho de cada pixel. Aí, pelo brilho, ele decodifica e põe a cor. Pelo brilho, ele aplica a cor. Porque o pixel tem um filtro. Certo. O pixel pode ter filtro vermelho, verde e azul. RGB. E o software lê o brilho e atribui a cor. Sabe que é o pixel R, então aumenta o vermelho. Sabe que o G aumenta tem um endereço de cada pixel. Certo. É muito interessante isso. Mas o fato é que imagens em RAW não podem ser alteradas de uma forma localizada. Não dá para você selecionar uma pessoa e tirá-la de uma imagem RAW. Não dá para você colocar o bigode numa pessoa. Você pode mudar o brilho, o contraste, até a cor, mas você não muda detalhes da imagem. E uma vez saindo do formato RAW, você pode, por exemplo, de RAW transformá-la num JPEG. Sim, mas a recíproca não é verdadeira. Não, a recíproca não é verdadeira porque o RAW é nativo da câmera. Entendi. Você pode até criar existe um RAW da Adobe chamado DNG, é Digital Negative. Você pode pegar um JPEG e converter em DNG, mas aí não é o RAW da câmera. Entendi. O RAW da câmera é imexível. Infalsificável. É imexível. Imexível. Ministro do Trabalho. O Magre. Agora, então do ponto de vista legal... É isso que eu ia dizer. Do ponto de vista legal, só tem sentido se aceitar como prova imagens em RAW. Imagens cruas. Cruas. Olha que legal. Se você pegar uma imagem RAW, isso é muito interessante. Você pega um arquivo RAW, muda a cor, o brilho. As alterações não são salvas no arquivo. São salvas num arquivo adicional chamado XMP, que os americanos chamam de sidecar. É um arquivinho que vai junto com o arquivão. Certo. Se você jogar o XMP fora, você volta no original. Entendi. Então você não salva nada em cima do RAW. Por isso é que ele pode ser tido como prova. Quer dizer que um dia, se alguém tirar uma foto de um disco voador
e apresentar a foto no formato RAW, pode acreditar. Com certeza. Aí você pode acreditar. Pode até não ser disco, pode ser até um prato jogado. Exato. Mas a foto não foi alterada. A foto não foi alterada. E quando a polícia faz uma investigação e tenta obter provas fotográficas, eles usam esse RAW? Olha, Pia, essa pergunta é muito legal. A polícia, no Brasil, fotografa em JPEG. Por mais incrível que isso possa parecer. É uma coisa séria, porque Claro que o juiz não tem que saber disso, mas se um advogado levar um perito em imagem, ele pode desconsiderar tudo que está em JPEG. Ele simplesmente pega a imagem de uma pessoa e troca o cabelo, troca o bigode, troca o óculos na frente do público, na frente do júri. Certo, e aí ele simplesmente desacredita aquela imagem. Mesmo que a imagem não tenha sido alterada, ele tem a capacidade de desacreditá-la, né? Por isso, é uma coisa assim, eu estou até trabalhando num projeto com um advogado, para a gente escrever um artigo para que as pessoas entendam que não dá para levar. E você acredita que isso seja ignorância mesmo? Quer dizer, talvez lastimável, ignorância técnica. Desconhecimento técnico. Né? Isso não chegou ainda ao ouvido das pessoas que devem tomar esse tanto juízes quanto... provavelmente está chegando agora, né? Porque nós estamos falando no microfone. É a primeira vez que a gente fala nisso publicamente. Mas, aliás, isso eu acho que é assunto para um programa. Eu acho que vale a pena vocês convidarem uma pessoa que tem responsabilidade desse tipo. Assim, um perito judicial. Ele aceita uma imagem JPEG? Em que circunstâncias? O juiz aceitará uma imagem JPEG como prova de alguma coisa? Acho que é uma coisa séria e vocês deviam, de certa maneira, uma coisa bastante tomar séria, cuidado, que tem implicações legais assim, enormes. Uma coisa assim. Agora, eu tenho duas perguntas a te fazer ainda. Claro. Uma delas é um resquício do primeiro bloco. Você falou que essas câmeras aqui têm 21, 22 megapixels, coisa desse tipo. A minha pergunta é, elas filmam? Elas podem ser usadas como filmadoras? As novas filmam e filmam bem. Dá para usar essas novas câmeras fotográficas como boas filmadoras. Tem muita gente já comprando câmeras digitais de alta resolução, as modernas, para filmar. A resolução é muito alta, então quando você filma, ela faz uma redução de resolução. Para poder fazer os famosos 24 quadros por segundo, né? Mesmo assim, elas são ótimas. Baixando a resolução, elas são ótimas. Comparando com essas câmeras de vídeo digitais. É um HD, é igual uma High Definition. Igual uma High Definition. A qualidade mesmo é ótima. Baixando a resolução, ela acaba se equiparando a uma HD. Ou seja, porque a ótica é muito boa. Existem, por exemplo, agências de publicidade que produzem filmes com essas câmeras. Não estão fazendo isso ainda muito, mas já tem algumas agências produzindo com câmeras digital, fotográficas. Por exemplo, a Canon Mark II, 5D Mark II. É fantástica como filmadora. Olha só. Interessante. Agora, segunda pergunta, que é essa... me tira um pouco uma curiosidade. Lá na Full Frame, você está lançando agora em agosto um curso de fotografia profissionalizante. Exatamente. Que tem um curso básico e depois tem eventuais extensões em várias especialidades. Quantas horas de curso? O curso, a programação obrigatória tem 120 horas. Que seria aquela base comum a todos. É assim, iluminação de estúdio, fotografia de moda, fotografia publicitária, imagem digital, porque tem um curso teórico sobre imagem digital. Não dá para as pessoas tratarem imagem digital sem uma certa cerimônia. De forma empírica. Tem que ter um jeito, tem que saber o que é aquilo, tem que entender o que é uma interpolação, né? Tem que aprender, por exemplo, a determinar qual é o tamanho do arquivo para a gente produzir uma capa de jornal. As pessoas agem de forma muito empírica no Brasil. Então, assim, qual é a capa, qual é o tamanho do arquivo para fazer a capa do Estadão? Sim. Tem uma conta para fazer isso. E as pessoas têm que saber como é que isso é feito. Qual é o formato melhor de arquivo para uma determinada aplicação, etc. Então, tem uma programação de 120 horas, 20 semanas, que é bastante completo. Iluminação, tem Photoshop, tem um bom tratamento, um bom curso de tratamento. E depois nós temos os chamados módulos de extensão, que aí depende um pouco do que o aluno quer fazer. Tem fotojornalismo, tem eventos sociais, fotografia de esporte, fotografia de arquitetura, fotografia de espetáculos. E aí o aluno modula em função do que ele quer
fazer como interessante fotógrafo. Isso que você estava falando, 120 horas de curso, né? Para muita gente pode parecer pouco, né? Porque a gente ouve falar nesses cursos de fotografia que às vezes duram 3 anos, coisas dessa natureza. 120 horas é uma boa conta em termos de número de horas? Porque as turmas são pequenas e a gente pega no pé. Sim. O sujeito tem que produzir. É aula particular. Intensiva. É intensivo. O sujeito chega lá para trabalhar. Não é como vocês lembram do período que nós estávamos na faculdade. Certo. Né? Isso aí é todo dia. Não quer dizer que você ia assistir a aula todo dia. Você estava até dizendo, né? Porque todos nós aqui temos formação na parte de física. E você estava até dizendo que se é possível dar-se um curso de mecânica quântica em 40 horas, então 120 horas para dar-se um curso de fotografia. Pelo menos para a pessoa começar a trabalhar direito. É interessante porque, sob o ponto de vista profissional, né, do profissional, da pessoa que quer se tornar um profissional nessa área, 120 horas é um tiro em termos de tempo relativamente curto. É muito curto. Para ela e é um curso realmente profissionalizante. Quer dizer, o câmera sai de lá com a profissão de fotógrafo. Né? Bom, a gente é cuidadoso. A ideia é essa. Mas a gente acredita mesmo que se ele fotografar durante 120 horas, se ele praticar, ele vai sair com boa experiência para começar a trabalhar. Né? Uma bagagem. E a escola obriga, entre aspas, que o aluno tenha um portfólio. Ninguém vai ter o nosso certificado se ele não tiver um portfólio, porque senão a escola fica comprometida. A pessoa recebe o certificado de conclusão se ela tiver um portfólio à altura. Tem que ter um conjunto de imagens bem feitas. Agora eu vou te fazer uma pergunta delicada, tá certo? Bem, veja lá, hein? Bem embaraçosa. Porque nesse momento, para quem não sabe, eu estou falando com um ex-diretor do curso superior de fotografia do Senac, que aliás foi o Thales que organizou e dimensionou aquele curso. A pergunta delicada é, há necessidade de ter um diploma universitário para ser fotógrafo? Não, para ser fotógrafo não. Eu mesmo não tenho. Eu acho que para ser fotógrafo você tem que juntar algumas competências. Né? Você tem que aprender a fazer certas coisas. A vantagem de se fazer um curso é que a gente erra menos. Porque o autodidatismo, nós sabemos bem, é uma coisa arriscada. Você gasta tempo, perde dinheiro, pensa coisas erradas. A escola te orienta muito nesse sentido. Então, sob esse aspecto, eu acho interessante. Mas nesse aspecto também a Full Frame dá todo o subsídio necessário para o aluno. Assim, a gente está muito contente. Seria um curso que, se a gente fosse traduzir para termos acadêmicos, seria muito mais um curso técnico do que um curso universitário. Seguramente, porque não tem dúvida. Eu realmente, como professor, e a professora há bastante tempo, aliás, estou na frente de 2 ex-alunos. Lembre-se que eu fui seu aluno. Aliás, hoje, na hora que o Thales chegou, ele chegou para mim, olhou para minha cara e falou: "Il volume della sfera, sai qual é? 4/3 di pi greco e R3". Tomei um susto, porque eu ensinei esse truquezinho italiano em 71. Em 1971, meu Deus do céu. Mas de qualquer forma, por exemplo, eu não consigo entender, realmente, e não quero menosprezar esses cursos, mas não consigo entender um curso universitário de gastronomia, um curso universitário de moda, um curso universitário... Você entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que está se tomando um tempo muito grande, muitas vezes com muitas matérias de encheção de linguiça, porque na realidade são... quando poderia ser um curso técnico, e um curso técnico eficientíssimo. Aqui no Brasil, Pierre, você sabe que a gente vê coisas técnicas com maus olhos, né? As pessoas acham que o curso técnico é alguma coisa inferiorizada em relação ao curso universitário. O que, na minha opinião, é uma grande bobagem. O Brasil precisa de mais técnico do que de universitário. A gente precisa de muito mais. E tem eu diria mais uma coisa, eu acho que 80% das pessoas que têm um diploma universitário estão empregadas e trabalhando num nível técnico. Só que com formação ruim. Só que pior de tudo que é isso, né? Bom, nesse momento, eu imagino que há vários ouvintes que estão aqui, ouvindo esse nosso papo agradável aqui e pensando, puxa vida, eu sempre sonhei em aprender um pouquinho de fotografia, quem sabe esteja aí a oportunidade de eu ingressar nesse mundo, né? E já falaram tanto da Full Frame, como é que a gente pode entrar em contato? A Full Frame, você pode obter informações detalhadas no site oficial da Full Frame, que é www.fullframe. Esse Full Frame, você junta 2 palavras da língua inglesa, né? Full, de cheio, e frame, de tela cheia.
Frame. Então é full, com 2 L's, frame, sem nenhuma pronúncia, .com.br, www.fullframe.com.br. Agora, para quem quiser mais informações, ou informações diretamente, sem passar pela internet, o telefone de lá é o São Paulo, portanto, 11, né? E o número é 3097-9448. 3097-9448. A Full Frame fica aqui em São Paulo, na Avenida Pedroso de Moraes, 99. É Vila Madalena, né? Não é Pinheiros. Pinheiros, né? Pinheiros. É chegando na Rebouças. Chegando na Rebouças, né? Tem estacionamento na frente. Tá, então, repetindo o site, www.fullframe.com.br, o telefone 3097-9448, bem, e o endereço Pedroso de Moraes, 99. Agora, a gente tem falado em coisas meio abstratas, tipo pixel, elementos. O problema é o seguinte, naquele famoso sensor, que é onde chega a luz, cada um deles, cada sensorzinho daquele... Fotodiodo, cada mini foto, microfotodiodo de lá, recebe uma certa intensidade de luz, e como ele está programado para ser, como acontece no olho humano, para ser o leitor de vermelho, o leitor de verde e o leitor de violeta, tá certo? Na realidade, pela intensidade, depois se deduz a cor e funciona. A minha pergunta é, que tamanho tem cada um desses fotodiodos? Olha, nos sensores modernos, o tamanho do fotodiodo varia de 3 a 8 micra. Nas máquinas mais amadoras, os fotodiodos são menores. Para os nossos ouvintes, um micron... Micron é o milésimo do milímetro. É o milésimo do milímetro. Você imagina o milímetro, você divide aquele milímetros em que aquela menor divisão que você tem numa régua, em 1000 partes iguais, e uma dessas partezinhas que você... Você pega 3 dessas. 3 dessas. Você pega 3 dessas partezinhas para dar os 3 micra, né? Numa máquina profissional, num fio de cabelo, na espessura de um fio de cabelo, cabem 9 fotodiodos. Numa máquina profissional, 9. Na espessura do fio de cabelo. E numa máquina amadora, cabem uns 30. Nossa. É muito pequeno. É uma tecnologia muito complicada. Por isso que no mundo todo tem 5 fabricantes de sensores desse tipo. É muito difícil. Então, o fotossensor, né, constituído desses microdiodos, hoje ele tem essa faixa de tamanho. De 3 a 9 micra. De 3 a 9 micra. Mas a gente estava conversando aqui a respeito um pouco do futuro da coisa, né? Quer dizer, eu me lembro muito bem que quando as câmeras digitais apareceram, primeiro, elas eram caras. Segundo, elas não apresentavam uma resolução que nem de longe esbarrava na resolução da fotografia do filme, né? Da fotografia, vamos dizer, tradicional daquela época, convencional. Então todo mundo dizia, não, imagina, a fotografia digital nunca vai ficar boa, nunca vai chegar aos pés da fotografia convencional de filme. Bom, e hoje em dia, pelo visto, passou. Isso é discussão completamente superada. Exatamente. Eu comprei a minha primeira câmera digital em 1996. Deram muita risada na minha cara. Já era uma máquina boa. Então. Mas, cara, hoje em dia, além de ter barateado, ela, em termos de resolução de imagem, de qualidade e tudo mais, ela já ultrapassou a câmera tradicional de longe. Agora, é claro que essa evolução pouca gente esperava, né? Apesar de o mundo tecnológico evoluir a passos largos, a gente sabe que pouca gente esperava que essa evolução acontecesse tão rapidamente. Então a gente pode tentar, quem sabe, fazendo um exercício de futurologia, tentar imaginar como é que seria um próximo passo. Na sua opinião, Thales, qual seria o próximo passo em termos de sofisticação dessa qualidade de fotos, de imagem que pode ser obtida a partir de câmeras digitais? Olha, Tarcísio, dá para melhorar o sensor, dá para melhorar o software e a eletrônica. A ótica está mais ou menos no limite. Olha que interessante. Olha que interessante. A ótica pode avançar, novos materiais, um pouco de novos projetos, mas a grande mudança virá nos sensores de nanotecnologia. E na eletrônica, cada vez melhor. Por enquanto estamos na microtecnologia, mas não na nano. Tem que dividir ainda por 1000. Dividir mais uma vez por 1000. Quer dizer, ou seja, você pegar onde hoje tem um sensor, caberiam 1000 novos sensores. Se você pegar 1 milímetro, dando aquele exemplo, dividir por 1000, a milésima parte do milímetro é o micron. Né? Se agora, se você dividir esse micro por mais uma vez por 1000,
a milésima parte do micron é o nano, né? Quer dizer, nanômetro. Então, o nanômetro. Né? Quer dizer, na realidade, você sabe que quando terminar esse programa eu já vou fazer uma investigação, uma curiosidade que me surgiu. Quantos megapixels será que tem uma retina humana? Você entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer, na realidade nós temos células chamadas cones que fariam mais ou menos o papel dos sensores. Os cones especializados em R, em G e em B, né? Nós somos um sensor RGB, a nossa retina, né? Sim. Tá certo. Eu fiz as contas, Pierre. Nós somos animais de 9,3 bits. O olho humano é de 9,3 bits. 9,3 bits. A gente tem câmeras de 8 bits. Certo. Tem câmeras de 10 bits, certo. 12 bits, 14 bits. 16 não tem, é grupo. Mas nós somos animais de 9,3 bits. Certo. A gente enxerga... Nosso sensor óptico tem 9,3 bits. Traduzindo isso... 650 tons entre o preto e o branco. Certo. E uma máquina de 8 bits enxerga 256 tons. Então nós somos animais de 9,3 bits. Quer dizer, nós estamos um pouco acima do 8, que 8 seria 512, né? Não, o 8 é 256. O 8 é 256. O 9 é 512. 512. Nós somos um pouquinho acima dos 512. Um pouquinho acima dos 9 512, bits. Tá certo. Olha para os ouvintes que gostam um pouquinho de matemática, o número 512, por exemplo, pode se obter a partir da seguinte conta. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, ou seja, 2 elevado à nona potência. Então, por isso que a gente fala que é de 9 bits. Na realidade, se refere à potência que você está elevando o número 2. O número 2. Você sabe um curso disso lá na FUFEI. É preciso, viu? Fazer esses apartes assim, né? Para tu agora, falar, você sabe que entendi. Acho que deve ter águias, esses predadores assim, que devem ter uns 12 bits, viu? É possível. 12 bits, porque eles têm uma resolução, o olho da águia tem uma resolução que é uma coisa assim... Fantástica. Então, falamos em Discovery Channel, a gente já pode escrever para lá para tentar obter essa informação, né? E os computadores do futuro, para onde vão? Aí agora eu que pergunto. Eu acredito que o caminho é mais ou menos paralelo, né? Mas tem quanto qubits? Vamos para o... Olha, eu dei a nanotecnologia é uma coisa que se projeta bastante no caso do futuro dos computadores. Mas dá para ter computador quântico? Olha, eu dei um curso de computação quântica há 10 anos. No 5º ano de engenharia da computação, lá na Unisanta, lá em Santos, né? E eu fui chamado de louco, porque todo mundo falava que era um curso de ficção científica, não era um curso... Mas eu estava preparando os alunos formandos para dizer, olha, o que vai acontecer com vocês daqui a 20 anos, daqui a 25 anos? E eu acho que o computador quântico está se aproximando cada vez mais da realidade. Já se conseguiu uma façanha. Conseguiu-se fatorar quanticamente o número 15. E descobrir quanticamente, com o computador quântico, que ele é o produto de 2 primos, do 3 e do 5. Parece uma coisa elementar, parece uma coisa idiota, mas é bobo. É uma façanha. É uma façanha, um primeiro passo, tá certo? Assim como, por exemplo, conseguiram simular, num computador, conseguiram simular meio cérebro de rato. Ou seja, todas as funções que aquele hemisfério do rato tem. Sabe quantos microprocessadores foram necessários? 4.300. Microprocessadores de ultimíssima geração. Para simular meio cérebro de rato. Meio cérebro de rato. Atenção, ouvintes, valorizem muito o seu cérebro, o seu próprio cérebro. Vocês não têm ideia do processamento, da riqueza que vocês têm guardada aí dentro dessa sua cabecinha. Por mais tolo que você possa parecer ou se imaginar, exatamente. Aliás, ao se encerrar esse programa, eu tenho absoluta certeza que a esmagadora maioria dos ouvintes já vai sair desse programa, como é meu caso, com o cérebro ligeiramente mais valorizado, porque eu recebi um monte de informações fantásticas que eu nem sequer suspeitava a respeito disso. Bom, eu queria aqui registrar, antes de mais nada, que nós deixamos hoje, devido a esse caráter especial do programa, né, o professor Thales Trigo aqui com a gente falando sobre fotografia digital, nós deixamos de falar ou de ler vários e-mails de dúvidas, ideias, que serão lidos com certeza no próximo programa, tá bom? A gente agradece a todos vocês, a audiência, essa última 1 hora que vocês ficaram plugados aqui, e principalmente agradecemos ao Thales por ter aceitado participar aqui do nosso programa. Para mim é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Fora a diversão. Fora a diversão. Tá ok, então. Até logo a todos, até logo, Pierluigi, obrigado mais uma vez, até logo, Thales. Até logo, Thales, até logo, Alexandre, e até semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.